Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus. É muito bom estar novamente aqui com vocês na Escola Bíblica Especial. Salvo engano meu, é a primeira lição que eu faço com vocês nesse ano. Portanto, já estamos caminhando aí para o meio do ano já, mas feliz ano novo para todos vocês que nos acompanham aqui na TV Viva a Promessa. E nós estamos estudando no início desse ano uma série sobre as origens, estudos baseados no livro de Gênesis. Vários estudos intrigantes, importantes, que têm trazido edificação para a igreja nesse início de ano. E hoje nós vamos conversar sobre um momento um pouco delicado de um grande primeiro julgamento de Deus para a humanidade sobre a terra corrompida. Nós vamos falar sobre isso logo após a vinheta. Muito bem, estamos de volta. É sempre bom receber você aqui na Escola Bíblica Especial. E como sempre eu te peço que você dê aí o seu like, compartilhe esse estudo com outras pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus, pessoas da sua igreja local, da sua liderança, da sua família e mesmo outros, cristãos ou não, que podem ser edificados com esses conteúdos para que conheçam o pensamento bíblico sobre tantos aspectos. E agora nós estamos falando exatamente nessa lição sobre as origens, estudando no livro de Gênesis. E nós estamos chegando no 6º estudo desta lição para entendermos como foi o dilúvio, como se deu o dilúvio e como a Bíblia apresenta esse tema, tanto do ponto de vista do fato histórico, quanto do ponto de vista das percepções teológicas que o dilúvio traz para nós a partir desse texto aqui, principalmente no capítulo 6 do livro de Gênesis. Para conversar sobre esse assunto, a gente tem conosco hoje o pastor Josias. Pastor Josias, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Escola Bíblica Especial. É sempre um prazer recebê-lo. Prazer é nosso, pastor. Paz do Senhor. A paz do Senhor a cada um dos irmãos. Gostaria de mandar um abraço especial para os irmãos lá de Óbidos. No final do ano passado tivemos lá e a audiência ela é muito grande, pastor. Os irmãos sempre estão ouvindo, a gente é reconhecido. Na Assembleia, lá em Aracaju, Verdade. também vi muita gente reconhecendo a gente, falando que é um telespectador assíduo, né? Tem uma irmã lá de Oricuri que disse que Pernambuco, que ela passa o dia inteiro na TV Viva Promessa. Então, assim, a gente recebe um carinho e queria transmitir o carinho também para todos da IAP de Oricuri e dos irmãos lá de Óbidos, no Pará. Muito bem, Josias, é verdade. Onde a gente tem ido hoje, né? Todo mundo que participa da TV tem reconhecido a audiência da TV e como isso tem sido importante para os irmãos promessistas, né? Um abraço a todos aí, Brasil, fora do Brasil. Uma vez eu fui ao Paraguai. Os irmãos pediram para enviar um abraço, e sempre que eu lembro eu mando um abraço para os irmãos também do Paraguai que nos acompanham. Mas vamos lá, vamos nesse estudo hoje que ele é bastante interessante. Muito. Nós vamos falar sobre o dilúvio. A gente vem vivendo, pelo menos aqui na região sul, né, do nosso país, muitas chuvas intensas, e às vezes parece que a gente vai de novo enfrentar uma situação quase de fim de mundo, né, em alguns locais, algumas cidades. A gente fala isso, obviamente, num tom dessa realidade, mas a gente sabe o quanto é sério, né? Quantas pessoas têm perdido casas, perdido bens, ficado numa situação de calamidade por conta dessas grandes crises no nosso momento, né? Muito mais próximo do fim do mundo do que da sua origem, vivendo essas calamidades no clima, na temperatura. Essa história parece que ela tem um fator interessante, porque parece que aponta para quase que a primeira vez em que a chuva se mostrou chuva.
E apesar de todas os questionamentos possíveis do ponto de vista, principalmente de cientistas, parece que há bastante comprovações de um fato como esse na história, parecido com o que é contado, e o próprio Jesus usa isso como uma referência histórica do seu retorno, né? Sim, pastor. A gente olha para o relato bíblico, né? Ele é muito plausível, ele vai condizer muito com fatos históricos, com relatos de muitas civilizações, não é Sim, só o cristianismo, né, que fala de dilúvio. Tem a questão da polêmica, se poderia ter sido universal, como a Bíblia relata, mas em um estudo mais acurado, mais a fundo, a gente vê que é verídico. É claro que a gente não tem aqui tempo para entrar em todos esses detalhes, mas a própria palavra de Deus, para quem crê que é a verdade, isso já basta, o reforço que Jesus fala desse fato histórico também já basta, mas cientificamente a gente tem muitas evidências que contribuem para, assim, dizer que o mundo antigo ele foi acabado com água. E o intuito da lição é mais a gente olhar o contexto da isso. destruição, porque a gente sabe que estamos num fim iminente também, que está Sim, por vir, não com água, sim, mas as características da terra corrompida do mundo antigo e pela corrupção que está hoje, a gente entende que estamos caminhando para o fim. sim. Na verdade, esse, inclusive, essa sua fala final toca a primeira pergunta da lição, né? Mas eu queria aproveitar essa sua fala para conversar com quem nos assiste, né? Principalmente aqueles que vão estudar essa lição ao longo dessa semana, provavelmente no sábado, né? Uhum. Nas igrejas locais. Essa sua percepção e esse seu apontamento da importância dessa lição dá um direcionamento importante, né? Porque esses temas, principalmente quando a gente trata do início de todas as coisas, não só essa lição, mas outras, é óbvio que nós estamos falando de tempos tão primevos que existem teorias diversas na ciência, até da abordagem bíblica que autores fazem sobre o assunto. O foco desses estudos não é para que a gente fique polemizando nas nossas igrejas locais, Sim. discutindo inclusive coisas que, com todo respeito, inclusive a nós dois aqui, né, não temos nem competência científica, né, para ficarmos entrando em detalhamentos desse tema, né? Mas o importante é que nós nos concentremos em ajudar a igreja a ser edificada para um texto como esse, para fazer perceber o quanto essa geração corrompida tem relação, inclusive, com o momento que a gente está vivendo, independente da forma como o mundo vai chegar ao seu final agora, nessa reta final que a gente vive aqui. Conversamos sobre isso, inclusive, no trimestre passado, mas é muito interessante que líderes e professores contribuam positivamente para que esse estudo seja realmente edificante e não se tornar uma polêmica vazia e sem sentido, né? Isso, porque tem muitos conteúdos sendo circulados, né, na internet que não provém simplesmente do evangelho puro, né? Ele está muito misturado com fábulas, com contos gregos, mitos. Sim, Estão se usando muitos apócrifos agora. Você vai ver isso. gente para falar dos Néfilins ou do casamento de Caim, usando o livro de Enoque, que é apócrifo, e misturando as coisas e fazendo uma confusão generalizada na mente de muita gente, colocando dúvida a respeito do que a Bíblia lança aqui como verdade. É isso aí. Vamos lá, então, com essa ressalva aqui importante para os estudantes da lição. A primeira pergunta ela vai tocar justamente nessa semelhança entre aquela geração e a geração dos nossos dias. Eu citei Gênesis 6 no início, mas para a gente entender o que acontece em Gênesis 6, a primeira pergunta começa em Gênesis 4, do verso 16 ao 24.
a partir de quem nasce aquela civilização que vai ser destruída pelo dilúvio. Como essa civilização se desenvolve e qual a sua semelhança com a geração dos nossos dias. O relato bíblico, pastor, vai dizer que começa com Caim, né? Então, Caim, ele, após cometer o assassinato do seu irmão, como nós estudamos a lição passada, ele vai peregrinar pela terra, né? Tanto que o texto vai trazer o nome dessa terra, né? Ou alguns vão dizer que é a própria peregrinação, porque Nod ou Nod, a terra onde ele foge, significa peregrinação. Então ele vai peregrinar por muitos anos até encontrar uma esposa que provavelmente é uma irmã ou sobrinha, né? Faz necessário aqui a gente dizer que o relato de Gênesis, ele é lacônico. Sim. E ele não está escrito em ordem cronológica. Ao nós estudarmos, nós vamos ver que o texto vai para frente e volta para trás, só que quem não entende isso, acha que é cronológico, vai achar, mas peraí, Caim fugiu e encontrou um povo, uma esposa, quem era esse? É onde vai dar margem lá para o apócrifo de Enoque dizer que Adão tinha uma outra esposa chamada Lilith antes disso e foi desse aí que ele casou. Não foi nada disso. Ele casou com uma própria irmã que no começo não tinha que ser diferente, ou pode ser uma sobrinha, porque devido à longevidade, exatamente, deu tempo, né, e o texto de Gênesis 5 vai dizer que Adão teve Caim, Abel, Sete, e teve filhos e filhas. Isso. E como estava sobre ele, não somente a ordem que Deus deu para o casal primeiro, crescer e se multiplicar, eles eram extremamente fecundos, estava no poder dele essa capacidade de se multiplicar. Então, Adão e Eva tiveram muitos filhos, não foram poucos, foram muitos filhos. E aí a pergunta vai dizer, esse povo, essa civilização que foi destruída, a partir de quem? Ela começa com Caim ali, a depravação, começa com a linhagem de Davi, a queda da moralidade. Então, isso foi causando, né, uma corrupção para gerações posteriores que vai culminar lá na frente com o dilúvio, a destruição. Deus, ele fica muito, assim, usar um palavreado humano tão desgostoso que ele resolve destruir a humanidade por causa da corrupção. Sim. E aí, quando nós trazemos para os nossos dias e vemos o grau de corrupção que a humanidade está hoje, certamente a gente pode afirmar que estamos próximo de uma nova destruição. O mundo antigo foi destruído devido à grande corrupção que começou da linhagem de Caim, sim, que foi corrompendo toda a humanidade a chegar a um ponto que Deus decidiu destruir aquela humanidade. E foi uma corrupção generalizada, né? Porque a partir do momento que tinha duas linhagens, mas a gente vai ver mais para frente, quando se mistura essas duas linhagens, sobraram poucos mesmo tementes a Deus, servos a Deus, a linhagem santa como nós conhecemos. A pergunta 2 agora a gente vai tentar entender um pouco também sobre a linhagem do seu irmão Sete, né? A linhagem piedosa de Sete, com base em Gênesis 4, do 25 em diante, depois do capítulo 5, alguns versos, e também o capítulo 6, comentar a diferença entre a linhagem de Sete, a linhagem piedosa de Sete, e a linhagem maligna de Caim. Quando essa diferença deixou de existir e como isso contribuiu para o dilúvio? Então, a gente vai ver uma linhagem santa, né, que a gente costuma chamar, que é a linhagem que vem de Sete, porque tanto Sete como Enoque surgiu ali um fio de esperança novamente, porque lembrando que Deus disse que da mulher
Sim, nasceria um que ia pisar a cabeça da da serpente. serpente. Quando Eva tem Caim, na mente dela está muito nítido isso, porque a mulher dará à luz, então a única mulher que tinha ela antes de nascerem os filhos, e ela dá à luz justamente a um varão, a um menino. E aí a gente viu semana passada que ela se alegra com isso. Mas assim, foi uma grande decepção para ela. E aí tem um irmão morto. Os outros também, a gente fala muito de Caim, mas entre os outros filhos, tinha gente também aí que já estava mais para lá do que para cá, porque ele, com medo de alguém matar ele, não foi à toa. Né? Sim. Ele sabia que tinha mais gente igual ele, mais algum irmão assim que dizia, isso vai me matar. Senão ele fala, não, todos os meus irmãos é de boa, vou Uhum, ficar por aqui. uhum. Mas ele sabia que tinha um potencial também ali de alguém fazer a mesma coisa que ele fez com Abel. Então, aquele momento ali para os pais deve ter sido de muito desgosto. Tanto que quando nasce Sete, Eva se alegra muito com Sete. Tanto que ela dá o nome de Sete, que tem a ver com o renovo, nova fundação, né, o nome de Sete. Então, Uhum. a partir de Sete, então, começou-se essa esperança, uma linhagem que iria levar Deus a sério. E aí, Enoque, o filho de Sete, começa a invocar o nome do Senhor. O Henry Morris vai dizer que foi com Sete e Enos, aliás, não Enoque, Enos, que começou-se ali o culto público e as orações públicas começam com eles. Então, vai seguir-se ali uma descendência de Sete, que vai buscar a Deus, enquanto a descendência de Caim vai se corrompendo cada dia mais. E por mais que haja nomes parecidos, tanto numa descendência, porque na descendência de Caim tem Enoque Sim, também. tem, é o filho dele. Isso. E aí, na descendência de Sete tem Enoque também, mas a gente Isso. vê a diferença aí nos dois Enoques, a gente dá para ver a diferença de uma linhagem ímpia e de uma linhagem santa. Aqui, Enoque, descendente de Sete, ele andou com Deus, ele foi trasladado, Deus o trasladou porque ele andava com Deus, ele era amigo de Deus. Então, aí, nesses nomes, tem Lameque também, pai de Noé, da linhagem santa, e tem Lameque também, Uhum, da linhagem de Caim, uhum. que ele já se orgulha, ele é o primeiro bígamo que a gente vê, né? Ele escolhe duas mulheres, então a gente já vê aí a moralidade sendo corrompida nessa geração. Ele se orgulha de ter matado dois homens, fala, Caim matou um só, eu matei dois. Uhum. Inclusive um foi um rapaz, um menino que me machucou e eu matei ele. E se alguém matasse Caim, ia ser castigado, se fizerem comigo, vai ser duplamente. Você vê, ele se orgulha da violência, A sua maldade. da sua maldade. Então, assim, se Caim foi para distante de Deus, esse Lameque já está muito distante mesmo de se orgulhar da violência, de assassinato, de se orgulhar da bigamia, da imoralidade. Então, a gente enxerga a diferença das linhagens, a linhagem de Sete, que se mantém no culto a Deus, nas orações a Deus, buscando a Deus, e uma outra totalmente corrompida e afastada. Mas a pergunta diz, e quando muda isso? Quando os filhos de Deus enxergam que as filhas dos homens são bonitas e começam a ter um relacionamento misto. Aí é que vale a pena fazer uma pausa para uma polêmica que não dá para fugir dela. Ela tá aqui. aposta, né? Até o autor da lição ajuda a gente, ele coloca ela aqui, né? Isso, porque assim, a questão dos Néfilins, né, que muitos vão entender que os filhos de Deus são anjos caídos, que viram as mulheres, filhas dos homens, e se relacionaram com ela, e daí nasceram os gigantes, ou os Néfilins.
Só que essa não é a interpretação, embora que tenha muita gente que vá por essa linha. Só o que nós temos contrário a esse tipo de interpretação? Primeiro, que os anjos são seres espirituais, então, para se relacionar com seres físicos, como seres humanos, já tem naturezas diferentes aí que complica, mas quem defende que foram anjos caídos, eles vão pegar alguns textos como Jó, dizendo, olha, os filhos de Deus se reuniram, né, no céu e Satanás foi lá, então eles vão dizer que filhos de Deus também é atrelado a anjos. Uhum. E a gente vai ver em alguns poucos isso acontecer, mas nunca para anjos caídos. Uhum. Anjos caídos nunca houve na Bíblia, não há nenhuma citação de dizendo que demônios, que anjos caídos são filhos de Deus. É isso para anjos, os anjos que se manteram santos, para os caídos nunca. Então é um erro afirmar que esse termo filho dos homens aqui, ou os filhos de Deus, que são demônios. Tanto porque Jesus vai falar que anjos, né, quem vai estudar angelologia, vai ver que os anjos são assexuados. Jesus falou, os anjos, eles não se casam, não se dão em casamento, ou seja, eles não foram criados com a capacidade de procriação. Tanto que o número de anjos e de demônios se mantém o mesmo desde sempre. Não nasce anjo todo dia. Demônios não têm a capacidade de se procriar. Porque imagina tanto de demônios que existem se eles tivessem a capacidade de se procriar e estivessem procriando até o dia de hoje. Como que seria essa questão? Então, eles são assexuados, eles não têm essa capacidade. Então, o texto vai dizer que foram a linhagem de Sete, que são os filhos de Deus, passaram a olhar as filhas da linhagem de Caim, filha dos homens, e casaram. E nesse casamento misto é que houve a corrupção generalizada de toda a humanidade para chegar ao ponto de Deus dizer, eu vou destruir, porque a linhagem começou a misturar, por isso que a diferença passou de existir a partir daí. E a ideia de gigantes não está casualmente ligado a essa questão. Vale até a pena a gente ler o texto de Gênesis 6, que diz assim, olha, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Então disse o Senhor, por causa da perversão do homem, meu espírito não contenderá com eles para sempre. Ele só viverá 120 anos. Ponto. Isso. O 4 já vai falar de uma outra coisa. Vai dizer, ó, naqueles dias haviam néfilins, ou gigantes na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Veja que no versículo 4 fala que existiam gigantes antes desse casamento misto. E aí fala que mesmo depois, aí também posteriormente, sim, continuou existindo gigante. Então não há uma ligação casual entre o casamento misto da linhagem santa com a linhagem de Caim, a linhagem de Sete, que foi a causa de ter nascido néfilis ou gigantes. Não, gigantes já existiam e dessa mistura, desse casamento misto, nasceram homens que foram muito famosos, que foram heróis. Em batalhas eles tiveram grandes conquistas e ficaram famosos, mas casualmente não está ligado a ideia de gigantes a esse casamento ou a mistura das duas linhagens.
Eu atribuo essa percepção, óbvio, a todas essas teorias fantásticas e baseadas, inclusive, em mitologias que as pessoas fazem, mas também é uma leitura desatenta, né? Porque Sim. essa leitura que você fez agora fica tão claro, né? Uhum. Que óbvio, tá num versículo uma informação, no outro a outra, mas elas são dissociadas, né? São Sim. informações diferentes, que estão uma ao lado da outra. E tem uma informação que me chamou a atenção agora nessa leitura, né? Porque o texto vai apresentar o motivo dessa corrupção e vai dizer então que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. É bem evidente no próprio texto qual a conclusão do Senhor dessa relação que está acontecendo aqui nesses primeiros versos. Por causa da perversidade do homem, Sim. meu espírito não contenderá com ele. É evidente, quem está indo em direção e cometendo algo que vai causar esse processo são esses filhos de Deus. Eles são homens, eles são seres humanos. Os homens, se a gente quiser incluir o homem e a mulher aqui, né? A Uhum. humanidade está se pervertendo. Não tem aqui, nesse contexto, lendo com calma, só lendo no português, a gente já pode chegar à conclusão que não há uma mistura de seres espirituais, angelicais ou coisa que o valha, e mulheres, né? E seres humanos. Deus chega à conclusão da perversidade da humanidade, da perversidade do homem. Essa é a conclusão que o verso 3 chega do que foi dito para a gente no verso 1 e 2. Exato, tanto que a condenação é para a humanidade. Isso. Não tem a ver o mundo espiritual nessa condenação do dilúvio. E tem gente que vai misturar com mitologia grega a ideia de semideuses, achando que esses néfilis... muita mistura que são semideuses. Não, aqui é a humanidade. Deus olhou para a humanidade, o castigo é para a humanidade, né? E essa ideia de 120 anos aqui também não é limitação de que o homem vai viver só 120 anos, não. Os dias serão 120 anos, que a partir do momento que Deus falou isso, até cair a água do dilúvio seria 120 anos, né? Então, tanto que a gente vai ver os filhos de Noé vivendo, Sete viveu, se não me engano, mais de 400 anos. Ele chega a alcançar o nascimento de Isaac. Não sei se ele chegou a pegar Isaac no colo, mas assim, quando a gente olha cronologicamente, na época de Abraão, Sete ainda era vivo. Quando Isaac nasce, Sete ainda era vivo. Então, assim, esses 120 anos diz respeito ao tempo do dilúvio que Deus já tinha decretado. Então, seus dias serão 120. Essa geração corrompida vai viver nessa situação, mas só 120 anos. E aí você ajuda a responder o final da pergunta 2 aqui. Como isso contribui para o dilúvio? É quase que uma consequência, né? Sim. É a partir dessa geração que está apontada uma consequência de uma marcação de tempo. E aí sim, para a gente entrar no capítulo 6, né? Então, assim, de alguma forma, essa geração corrompida, Deus olha para isso, entende, há uma profunda frustração com essa geração, sim, e há um julgamento que está em curso, que tem data para acontecer. E aí, a pergunta 3, em Gênesis 6, 5 a 12, como estava a terra, então, nesses dias que antecederam o dilúvio, e aí apresentar esse personagem, Noé, como ele é diferente a essa geração presente no dilúvio, quem ele era, né? Que tipo de pessoa ele era e qual era o seu segredo. Então, o contexto a gente já colocou, corrupção generalizada, imoralidade. É o Lopes que vai falar algo interessante, que ele fala assim, em uma terra de gigantes, fisicamente, mas espiritualmente eles eram pigmeus, estavam totalmente afundados em corrupção, em maldade, em pecado, mas se destaca um homem que não era gigante fisicamente, mas espiritualmente ele se destaca muito, que é Noé, diferente de todos. A Bíblia vai dar testemunho dele, dizendo que ele era um homem justo,
que ele era um homem correto, ele era um homem temente a Deus e que tem muito nos a ensinar, principalmente no contexto que a gente vive parecido de grande corrupção, num contexto onde a gente vive uma humanidade cada vez mais se afundando no lamaçal do pecado, e dizer assim, é possível viver de maneira justa num mundo tão corrompido? Quando a gente olha para Noé, a gente de fato enxerga assim a possibilidade. Ele conseguiu ser justo em meio a uma humanidade extremamente corrompida. Ele era da linhagem de Sete, ele se mantém ao lado de Deus. A Bíblia vai trazer uma informação interessante de que ele andava com Deus, na ideia de concordar com Deus, na ideia de concordar nos caminhos de Deus. A Bíblia vai dizer que dois não vão andar no mesmo caminho se não tiver de acordo. Então a ideia de Noé andar com Deus é que ele estava de acordo com Deus, de acordo com a vontade de Deus. Duas pessoas não andam no mesmo caminho se não forem amigos um dos outros. Então podemos dizer que Noé era amigo de Deus, ele andava com Deus, ele era justo, e Deus olha nesse homem ali o potencial de recomeçar a humanidade. Eu não descarto a possibilidade também de Deus ter olhado nele um potencial genético também, um exemplar genético da onde viria toda essa variação que a gente tem da humanidade de hoje, descende dele. Então, Sim. ele era um homem que tinha um potencial genético muito bom, mas o que ressalta aos olhos o segredo dele era esse de ele andar com Deus, de ele viver justo em meio a uma humanidade extremamente corrompida. É isso, e agora a gente está então chegando nesse ponto, né? Hebreus vai inclusive falar que ele vai acreditar em Deus de algo que nunca havia acontecido, e por temor, Hebreus usa essa expressão, né? Por temor, ele obedece a Deus e se torna um instrumento da justiça de Deus para aquela geração, né? E aí a gente chega, para tentar finalizar aqui esse nosso estudo dessa geração corrompida, a gente chega na arca, né? A arca e o dilúvio, que destrói aquela civilização perversa. E aí a gente vê, tem uma outra polêmica presente aqui, né? Sim. Que é a ideia do arrependimento de Deus, né? Parece que, então, como se ele tivesse desistido do seu projeto. O termo na teologia é a antropopatia, né? Deus, ele é apresentado no texto com alguns sentimentos próprios, muito mais próprios do ser humano, né? Talvez pela questão da linguagem, né? Para facilitar a nossa compreensão do texto. Mas não há um arrependimento de Deus para o fim da humanidade, que ele preserva exatamente uma família que vai continuar a humanidade e da qual em breve surgirá Abraão, e aí a gente vai continuar a história, né? Então, assim, há um desgosto, né? Aqui, acho que aqui na lição que diz que corta o coração de Deus, né? Corta o coração de Deus o que estava acontecendo. E o plano continua, o plano não para, né? Então, e esse plano vai passar pela arca e pelo dilúvio. Tanto a justiça de Deus no dilúvio, quanto, de repente, a arca como essa graça de Deus, a benevolência do Senhor manifestada para Abraão, para os animais. E aí, como que essa história termina dessa geração corrompida, Josias? Então, pastor, a gente sabe que é com as águas do dilúvio, né? Então, Noé, esse ser humano diferenciado na sua geração, é bem lembrado por você que ele não é somente amigo de Deus, que anda com Deus, mas ele é extremamente obediente a Deus. E o autor aos Hebreus está certo de incluir fé, muita fé no coração
dele, porque ele ao construir aquela arca para um evento que nunca aconteceu, teve muita fé no coração dele. Portanto, uma questão que a gente vai fazer link nas duas últimas questões que é da pregação dele, né? Sim. Então, assim, ele pregou, Noé pregou com as suas atitudes, primeiro que ele era justo em meio a uma humanidade corrompida, ele prega pela sua fé ao construir, por tantos anos construindo uma arca, essa atitude de fé é uma pregação também, como ele não deixava de falar também, pregar falando que viria o fim, que era para se arrepender. Então, a vida de Noé ela foi dedicada a buscar o arrependimento daquela geração. Ele poderia ser extremamente egoísta e dizer: certo, Senhor, acaba com todo mundo, o mundo vai ficar só para mim, é tudo meu agora. Né? Mas não, ele faz um esforço de pregar para aquela geração. Isso vai nos ensinar muito mais lá na frente. Mas o fato é que chega o dia, Deus manda os animais para a arca. É interessante que foi Deus que envia, não é Noé que sai laçando, né? É Deus que envia, porque também ele vai enviar os animais com melhor potencial genético para se reproduzir em toda essa variação que a gente tem hoje. Ele vai ordenar para que ele estoque comida suficiente para aqueles animais durante esse período, e a chuva cai depois de 7 dias deles trancados, e o período, para encurtar aqui a história, é de mais de 1 ano dentro da arca. A humanidade toda ela perece. Tem ali o vislumbre da graça de Deus que você falou, porque Deus ele envia os animais, eles entram na arca, Noé entra com a sua família e fica 7 dias. Além dos 120 anos de graça que Deus concedeu àquela geração, e Noé pregando para aquela geração, ainda tem 7 dias de graça ainda, porque quem quisesse entrar naqueles 7 dias, estava ali à disposição. Quem quisesse crer na mensagem, poderia entrar naqueles 7 dias. Depois de 7 dias, Deus tranca a arca por fora. E aí então cai a chuva, e aí eles vão bater e Noé já diz: não consigo mais abrir porque o Senhor fechou por fora. O autor da lição vai trazer uma questão que talvez vá, com certeza, vai levantar uma polêmica também lá no debate da escola bíblica. É bom a gente falar isso aqui, porque a maioria dos nossos telespectadores são professores da escola bíblica que assiste para ter um conteúdo a mais para passar lá. Mas sobre a dimensão da arca, que o autor vai falar que ela tinha 135 metros de comprimento, 22,5 de largura e 13,5 de altura. Vai fazer-se o cálculo ali da cubagem, da metragem da arca, e dizer que havia espaço suficiente para 120 animais, 120 mil animais. E aí, existem algumas questões aqui que está sendo levantada, principalmente para essa geração Z, que a gente estava conversando um pouco antes, né? Que está aprendendo muito na internet, na faculdade, porque a taxonomia e a biologia, na última atualização, em 2019, classificou 1.800.000 espécies. Aí pode jogar para os nossos jovens, mas vocês dizem que era 120 mil, mas existem 1.800.000. Só que se jogar dos números científicos, dados científicos assim, complica mesmo o entendimento. Mas se a gente volta para o texto bíblico e ver que
o texto diz que os animais que entraram na arca foram somente aqueles que tinham fôlego de vida nas suas narinas, ou seja, respiram pelas suas narinas. E quando a gente vai classificar os que respiram, mesmo nessa classificação moderna, científica, se a gente tirar todos os que respiram por guelras, que são os peixes, porque não faz sentido colocar peixe Sim. na arca se tudo era água. E se for tirar os que respiram por traqueias, que são todos os invertebrados, que são a maioria desses 1.800.000, a gente vai ter que tirar desse 1.800.000, 1.769.000. Uau. Ou seja, vai ficar pouco mais de 33.000 que respiram pelas narinas, que foram esses que entraram mesmo na arca. Mas ainda assim, há a indagação de dizer, olha, esse número de 33.000 multiplicado por 2, que era dos impuros, e por 7, que era dos limpos, vai dar aí em torno de 120.000 ou mais. É possível 8 pessoas cuidarem de tantos animais diariamente, um período de mais de um ano? Aí o Adalto Lourenço ele traz uma contribuição muito importante. Ele vai dizer que o que a Bíblia chama de espécie não é o que a ciência chama de espécie hoje. Ela chama toda essa variação de espécie, mas a Bíblia vai chamar de espécie o que a ciência hoje chama de famílias. Então, quando se trata de família, o número cai drasticamente para menos de 1.200 espécies ou 1.200 famílias. Porque ele fala que a ciência prova mesmo que hoje todas as espécies de pinguim, por exemplo, derivam-se de um casal. Certo. Isso provado cientificamente hoje. Sabemos que todos os caninos também se deriva de um único tronco, uma única família. Então, a espécie canina que entrou na arca, ela gerou todo tipo de cães que tem hoje. Isso não é evolução, é variação genética. Todos os coiotes, lobos, raposas derivaram desse casal que entrou. Da mesma forma, isso acontece. E para aqueles que ainda tem outra polêmica que a gente não vai entrar muito, que é o registro fóssil, o Adalto Lourenço, ele vai dizer que mesmo se for incluir as famílias do registro fóssil, daria ali em torno de 1.400 famílias. Então, assim, aí já se torna possível 8 pessoas cuidarem de 1.400 durante um ano, né? E aí tem uma outra questão que vale a pena também, que os animais não foram adultos, porque jovens, né? Jovens ou bebês, porque filhotes. Filhotes, porque eles se adaptam melhor ao novo ambiente, que o mundo seria totalmente destruído, era um novo ambiente, eles se adaptam melhor, então para comida e para cuidado seria bem melhor, e Deus tem essa expertise de ter enviado ali animais nessas condições. Então, é totalmente plausível esse relato do Gênesis, por mais que muitos tenham colocar empecilhos para dizer que essa história é falsa, que não é verdadeira, que não foi universal, que não foi para todo mundo, a gente vê que há muitas evidências, até científicas, que corroboram para essa forma. Então, dessa forma, depois de um ano, as águas começam a cair no dia 17 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé. E ela vai parar no dia 27 do segundo mês do 601 da vida de Noé. Certo. Então, a partir dali, começa o recomeço. Aquele momento que você falou, a graça de Deus, né? É um novo mundo, um novo começo. Toda a corrupção ficou para trás. Muito se perdeu mesmo, que a gente não teve tempo de comentar aqui, da linhagem pervertida, da tecnologia que foi desenvolvida, da arte, ali muita coisa foi se perdido, mas passou-se os antediluvianos, agora começa uma nova era, a graça de Deus se mostrando para a humanidade, não a destruindo totalmente,
mas dando uma segunda chance, porque esse é o nosso Deus, um Deus da segunda chance, que tem sempre dando chance para a humanidade, e hoje quem está em um estado de corrupção ainda continua tendo a chance. A graça de Deus está aí sendo estendida, não só 120 anos, porque esse período é maior da graça de Deus para que todo aquele que crê tenha a possibilidade de se salvar. E nós somos agentes importantes nesse mundo corrompido para pregar o evangelho com a nossa fé, com as nossas atitudes e nossa palavra. Amém. Obrigado, Josias, pela aula. Hoje a gente teve uma aula aqui. Comecei dizendo que a gente não tinha competência técnica para isso, mas eu não tenho competência técnica para isso. Mas eu te agradeço, pastor Josias, por estar tão preparado para ajudar os nossos estudantes Amém. a pensar no assunto. Eu acho que você termina do jeito que a lição termina, focado, obviamente, naquilo que nós podemos aprender com essa geração. A lição vai aplicar que, a exemplo de Noé, devemos andar com Deus. Sim. E a exemplo de Noé, devemos pregar a palavra de Deus. Nós vivemos uma geração tão corrompida quanto. Jesus, no início da lição falamos sobre isso, né? Jesus usa essa expressão, né? Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Talvez aqui o texto aponte para esse momento surpreendente, né? Ou esse momento que é totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já viu, né? Então, de repente, Noé prega sobre a vinda de um dilúvio e as pessoas, muitas provavelmente, com certeza, duvidaram de que isso poderia acontecer porque nunca viram. Hoje a gente prega que Jesus um dia vai voltar. E a nossa atitude, vejo que é muito parecido com a de Noé, né? Porque assim, nunca houve um volume de chuva daquela maneira. Sim. Então, era loucura. Noé era louco até o dia que choveu, né? E agora a gente está num contexto parecido, porque a gente está falando que vai chover fogo. Vai cair fogo do céu. Então, a nossa atitude é de fé, de acreditar mesmo. Sim. Eu nunca presenciei uma chuva de fogo, acho Sim. que ninguém viu chovendo fogo. Mas a gente prega que vai chover fogo porque nós ouvimos a palavra de Deus, porque nós andamos com Deus, somos amigos de Deus, somos obedientes a Deus, vivemos uma vida que demonstra isso, esse cuidado. A gente busca a santidade, a gente busca se arrepender dos nossos pecados, fazer a coisa certa, porque a gente acredita nisso. Vai chover fogo um dia. E aí, por isso que a gente age dessa maneira. Então, nossa vida, as nossas ações condizem com aquilo que nós cremos. E esse viver, ele transmite fé, mas não somente na atitude. Nós pregamos também para essa sociedade corrompida. Cuidado, o fim está próximo. O mundo vai ser destruído e dessa vez com fogo. E agimos como tal. E não deve ser diferente aqueles que andam com Deus, que andam na mesma direção de Deus. O mundo está contrário à direção de Deus. A gente sabe que o mundo está caminhando para o seu fim. A gente não acredita numa utopia antes da distopia, né? Aliás, a utopia vai vir depois da distopia. Primeiro vai vir esse mundo, a destruição para esse mundo, aí sim haverá um paraíso. Aí nessa utopia, no sentido de uma coisa boa, real, não de uma coisa impossível que vai acontecer. Mas o mundo caminha sim para uma distopia, que é a destruição do mundo, e nós cremos nisso, pregamos nisso, porque queremos viver sempre ao lado de Deus, andando com Deus e viver com Ele no paraíso. Amém. Você me fez lembrar os apóstolos, né, os autores do Novo Testamento, eles apontam, inclusive, que a nossa pregação, ela contribui para salvar alguns do fogo, né? A gente precisa continuar nesse processo, né? Lá, 8 pessoas na arca, né? A expectativa que Apocalipse nos apresenta é que haverá uma multidão de salvos, né? Vindo de toda a tribo, língua, povo, nação, de todos os tempos e épocas, né? Então, nós devemos continuar andando com Deus e devemos continuar vivendo a missão de Deus, porque eu acho que a arca aponta para isso, para o juízo de Deus e para a graça de Deus em operação, e para que Ele vá dar uma
solução, um fim para todas as coisas, como diz Jesus. Obrigado, pastor Josias, pela tua participação hoje aqui, foi fundamental. Quero agradecer vocês também que estão junto com a gente. Antes de encerrarmos, por favor, pastor Josias, ore, pedindo aí a Deus a direção para a gente em torno de tudo que estudamos e aí em seguida a gente finaliza hoje o nosso estudo. A violência e a maldade humana te incomodam? Te deixa indignado as injustiças, a corrupção que a gente vê ao nosso redor, no governo e de tantas formas e tantas maneiras? Isso te incomoda, te perturba? A lição que nós estudamos hoje relata o dilúvio, né, que veio sobre a terra em consequência da maldade humana. E como consequência, o homem passou a ser esse ser corrupto, esse ser que foi afetado pela maldade, pela corrupção, pratica a injustiça, e isso gera em nós essa inquietação. Então, o desafio para você nessa semana é pare para pensar o que mais te incomoda, o que mais te perturba na maldade humana de uma forma geral. E faça uma lista daquilo, né? E o que você poderia fazer para fazer a diferença? O que você pode fazer para melhorar pelo menos o mundo ao nosso redor, aonde nós estamos, aonde Deus nos colocou? Que ações práticas você pode fazer, realizar para produzir essa mudança, essa transformação? Então, vamos fazer a diferença? Esse é o seu desafio nessa semana. Amém, pastor. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui junto com os nossos irmãos. Vamos nos colocar diante de Deus em oração. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Gratos, Senhor, porque a Tua palavra é uma fonte inesgotável de sabedoria e ela tem uma sabedoria não somente teórica. Embora estudamos muitas coisas teóricas, mas no fundo a gente sempre vai ver a praticidade da Tua palavra. E é isso que nós queremos viver, na prática, a Tua palavra. Vivemos em tempos difíceis, trabalhosos, no mundo corrompido, mas por Tua graça agindo em nossas vidas, nós nos mantemos ao Teu lado, andando contigo. E permita que todos nós nunca desviemos desse caminho para ir se afastar, ir para longe do Senhor, para ir por um caminho contrário. Ajude a Tua igreja, Senhor, debaixo de muita oração, ter a sensibilidade de enxergar sempre o Teu caminho, pois queremos andar contigo, anunciar a Tua palavra para essa geração. Usa-nos, Senhor, como lumineiros, como luzes, Senhor, em meio ao mundo de trevas. Assim como a Tua graça agiu na vida de Noé, que viveu uma vida inteira em torno da missão, que assim seja também cada um de nós, que possamos usar o nosso ofício, que possamos usar nossas habilidades, que possamos usar nossas atitudes para expressar a nossa fé em Ti e que ela também seja um tipo de pregação, mas além das atitudes, possamos estar sempre disposto a pregar o Teu Evangelho, a estar na ponta da língua para explicar a razão da nossa fé, o porquê nós cremos em uma destruição iminente desse mundo, porque agimos como tal. Dê a sabedoria a cada um de nós. Queria te pedir também aos professores de escola bíblicas que vão passar essa lição nesse final de semana. Sabemos que muitas dúvidas podem surgir ainda desse texto, mas dê a capacidade para que as dúvidas sejam dirimidas, para que possamos nos alicerçar cada vez mais na Tua palavra, crendo que ela é verdade e que ela fala de um evento verdadeiro que aconteceu no passado e que ela aponta para um outro evento que acontecerá
muito em breve e que todos nós possamos estar preparados para isso. Isso é o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Josias. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui nessa lição da Escola Bíblica Especial. E semana que vem a gente continua tratando desses temas das origens a partir do livro de Gênesis. E eu espero encontrar você novamente para mais um estudo. Até lá e que Deus te abençoe.